Eu vou dar um exemplo prático. A questão do assédio moral, que é o terror psicológico no ambiente de trabalho. Na questão do assédio moral, muitas vezes, ele é tão inteligente contra o empregado que não deixam nenhum vestígio, não deixam nenhuma prova expressa ou uma prova cabal que comprove aquele assédio moral e que leve a uma indenização por danos morais, por exemplo, decorrente da relação de trabalho, que hoje é de competência da Justiça do Trabalho. Tendo em vista essa dificuldade dos empregados na produção probatória, vem surgindo novos estudos. Os juízes, atentos a isso, também os operadores do direito, os estudiosos, vêm pensando o seguinte: de nada adianta nós mantermos a teoria estática da prova como era até então. E o que é essa teoria estática da prova? É a distribuição do ônus da prova ou a inversão do ônus da prova de uma forma já previamente definida. Artigos 818 da CLT e artigo 333 do Código de Processo Civil. Nessa linha da teoria dinâmica da prova, desenvolveu-se um importante princípio chamado princípio da aptidão da prova. E o que é isso? Da análise do caso concreto, o magistrado ele atribui o ônus da prova a quem tem maior aptidão em produzir essas provas. Então veja, é muito tranquilo imaginarmos na área trabalhista que é o empregador que normalmente detém as provas. Normalmente a parte documental está com ele. Ou até mesmo se não há parte documental, mas há uma grande dificuldade do empregado em produzir aquela prova, daquilo que alega, e o juiz, à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, identifica que o empregado não tem condições, mas as suas alegações são plausíveis, ele poderá atribuir o ônus da prova ao empregador, pelo fato de gozar de maior aptidão. Então fique atento a essa questão da teoria dinâmica da prova e o princípio da aptidão da prova. Então, como resolver esta indagação? Justamente dinamizando a prova, deixarmos a estática e dinamizarmos a prova, aplicando a prova a quem tenha melhores condições nessa produção. Legal? Acompanhando o nosso programa, vamos lá para a próxima pergunta. Professor, o que é o cartão de ponto britânico ou inglês? Veja, muita gente não conhece essa denominação cartão de ponto britânico ou inglês. Mas, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu acabo passando o conceito ou demonstrando na prática o que é, todo mundo acaba reconhecendo. Pessoal, esse cartão de ponto britânico ou inglês é aquele que demonstra horários de entrada e saída invariáveis. O mesmo horário de entrada e o mesmo horário de saída em vários dias consecutivos. Um exemplo prático que ocorre muito no Brasil, das 9 às 18. O empregado trabalha das 9 às 13, faz 1 hora de almoço, volta às 14 e trabalha até às 18. Então, o empregado, e a gente sabe que à luz do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, toda empresa que tem mais de 10 empregados é obrigada a ter um cartão de ponto, em registro manual, mecânico ou eletrônico, devendo haver a pré-assinalação do período de repouso, do período de alimentação. Muito bem. Se o empregado ingressa com uma reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento de horas extras e reflexos, e reflete normalmente em aviso prévio, 13º, descanso semanal, férias e fundo de garantia, a empresa, se ela tem mais de 10 empregados, ela é obrigada a apresentar o cartão de ponto. Nessa linha de raciocínio, o TST editou a súmula 338. E o inciso 1 fala para nós que a não apresentação injustificada do cartão de ponto leva à presunção relativa de veracidade daquilo que foi afirmado pela parte contrária. Portanto, a empresa é obrigada a apresentar cartão de ponto, não apresentando de forma injustificada, tendo mais de 10 empregados, teremos uma presunção iuris tantum da jornada que foi alegada na inicial. Presunção relativa, admitindo-se a produção da prova em sentido contrário. Já o inciso 3 trabalha a questão do cartão de ponto britânico ou inglês. E o que é isso?
À luz desse cartão de ponto britânico ou inglês, que apresenta esses horários invariáveis, a apresentação desse cartão de ponto leva à desconsideração dessa prova, à inversão do ônus da prova e à prevalência da jornada da inicial, se dela o empregador não se desincumbir. Nada mais é do que a aplicação do princípio da primazia da realidade ou da primazia da realidade sobre a forma. No confronto entre a verdade real e a verdade formal, deve prevalecer a verdade real, que é a realidade dos fatos. E nessa linha de raciocínio, por isso, que o cartão ou a carteira de trabalho, melhor dizendo, é considerada uma carteira de trabalho que prima essa questão da realidade, a realidade dos fatos. Então, nós temos a carteira realidade. Realmente, a anotação na carteira demonstra esta realidade, o que traduz um contrato realidade. Como assim contrato realidade? A realidade dos fatos deve sempre prevalecer na área trabalhista. Tudo bem? Vamos lá, próxima pergunta. Professor, em uma audiência trabalhista, a parte poderá levar quantas pessoas? Olha, a pergunta aqui do colega envolve número máximo de testemunhas. Isso é importante não só para a prática, mas também para você que está prestando provas. Uma pergunta tradicional, tanto de concurso quanto do exame da OAB, é: qual é o número máximo de testemunhas? Uma primeira informação que eu trago para vocês é que esse número máximo de testemunhas, ele não é aplicável ao juiz. O juiz poderá ouvir quantas testemunhas ele queira. Por quê? Porque no processo de trabalho nós temos um importante artigo, que é o artigo 765 da CLT, que traz o princípio da majoração dos poderes do magistrado na condução do processo. Ou seja, o juiz tem ampla liberdade na condução do processo. Ele poderá ouvir quantas testemunhas ele quiser. Portanto, o número máximo de testemunhas não é aplicável ao magistrado e é aplicável às partes. Aqui, nós temos 3 importantes regras a serem memorizadas, frisando mais uma vez do número máximo de testemunhas aplicável à parte ou às partes. A primeira regra é a regra do procedimento comum ou ordinário. No procedimento comum ou ordinário, cada parte poderá ouvir até 3 testemunhas. Segunda regra é o inquérito judicial para apuração de falta grave, em que cada parte poderá ouvir até 6 testemunhas. Essas 2 primeiras regras estão previstas no artigo 821 da CLT. E, por fim, o procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, cada parte poderá ouvir até 2 testemunhas. Isso está no artigo 852, letra H, parágrafo 2º da CLT. Então, repetindo, procedimento comum ou ordinário, 3, inquérito judicial para apuração de falta grave, 6, e procedimento sumaríssimo, 2. Uma pergunta que as bancas vêm colocando nas últimas provas é a seguinte: como que a gente deve observar esse número máximo de testemunhas no caso de litisconsórcio? Vem prevalecer entendimento, se o litisconsórcio for ativo, todos deverão respeitar o número máximo. Já se o litisconsórcio for passivo, cada um poderá utilizar o limite máximo. E, por fim, no procedimento sumário, que é o dissídio de alçada, cujo valor da causa não supera 2 salários mínimos, prevalece o entendimento do número máximo de testemunhas favorável a 3. Ok? Próxima pergunta, vamos lá. Professor, quem paga os honorários do perito na Justiça do Trabalho? Olha, uma importante indagação sobre provas trabalhistas em espécie. A questão dos honorários periciais. Vamos lá. Vamos desenvolver aqui um pouco o raciocínio e trabalhar a questão dos honorários. Pessoal, a prova pericial, a perícia, ela sempre será fundamental quando houver a necessidade de conhecimentos técnicos ou especializados. Conhecimentos estes que ultrapassem os conhecimentos jurídicos do magistrado.
Então, havendo a necessidade de conhecimentos técnicos especializados, a prova pericial